temos um novo presidente aí na política sul-americana. Nesse domingo, Yamandu Orsi foi eleito o próximo presidente do Uruguai. Ele é do partido de esquerda, Frente Ampla, e conquistou mais de 49% dos votos. Orsi é professor e já foi governador de Canelones, o segundo maior departamento, estado do Uruguai. Orsi fez oposição ao atual governo de Lacalle Pou e contou com o apoio do ex-presidente José Mujica. Mujica gostava de uma baganinha, não tinha ou não? Tem um papo assim. Qual a sua avaliação sobre esse novo presidente do Uruguai? Como é que vai ficar a situação lá? Um país não tão economicamente tão relevante, mas, claro, um vizinho nosso. Capês, eu acho que é o seguinte, o Orsi teve o apoio do Mujica, que é um presidente que tem um carisma relativamente alto no Uruguai, é um professor de história, de esquerda. Como você falou, o Uruguai ali tem uma relevância X na América do Sul, então já recebeu os parabéns de Lula, de outras lideranças de esquerda. O candidato da oposição já o parabenizou, já reconheceu a derrota, o candidato que seria representante do atual governo, do Lacalle, que perdeu a eleição por uma diferença aí, a gente falou alguns 4, 5%, mas que representa não mais que 90 mil votos. Então não foi uma diferença assim tão esmagadora, mas teremos o Uruguai caminhando mais à esquerda. O presidente eleito já disse que quer governar para todos, quer apaziguar. Interessante é que essa frente ampla, tudo que é governo de esquerda pela América Latina usa esse nome de frente ampla. Tem que sair catando um monte de pequenas frentes para conseguir vencer as eleições. Mas vamos aguardar para ver como se posicionará o Uruguai. Muito bem. Davi Andrade, o discurso sempre é sedutor, né? A esquerda promete muita coisa, vou cuidar do povo, vou cuidar dos mais pobres. E no final acaba não cuidando, porque administra mal os recursos. Como é que você vê a perspectiva aí desse novo Uruguai? Eu sou Capês, eu até estava vendo aqui as notícias sobre a eleição do presidente, né? Ele próprio já descartou uma mudança radical em relação à trilha econômica, à política econômica do Uruguai, né? Parece que o Uruguai não tem muito essa tradição de mudança radical nos rumos da política econômica, seja o governo de esquerda, seja de direita, né? Me parece que vai mudar pouco nesse sentido, ou quase nada. E aí aquelas orientações sempre comuns aos governos de esquerda, claro, né? A questão ideológica é muito forte, mas naquilo que interessa mesmo, que é a pauta econômica, na condução da política econômica, ele mesmo já disse que não vai se afastar daquele caminho traçado pelo presidente derrotado, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, um país que tem crescido de maneira importante, embora não seja uma economia tão relevante assim no painel da América Latina, né? Eu, quando fico pessimista, chamo Guilherme Mendes, o otimista. Capês. Fala alguma coisa boa para nós, Guilherme. Vamos levantar o astral disso aqui. Coisa melhor. Uruguai vai ser um grande sucesso, a esquerda vai ser, lá. Não, já é. Coisa melhor do que o Uruguai na América do Sul não tem. Tanto é que é conhecido como a Suíça sul-americana. Um país extremamente desenvolvido do ponto de vista social, com alta escolaridade e uma população, óbvio que como em todo sistema capitalista tem problemas muitas vezes econômicos, mas nada comparado ao Brasil, à Argentina e muito menos ao Brasil. Meus parabéns ao presidente Orsi, que ele faça um grande governo. E o que chama mais atenção, e aqui para mim tem que merecer nota, Capês, o ex-presidente Lacalle Pou já se colocou à disposição para fazer uma transição imediatamente, ligou para o presidente eleito. Então, quer dizer, o Uruguai, da mesma forma como o antecessor Mujica deu os parabéns na verdade era o Tabaré Vázquez, ao Lacalle quando ganhou, o Uruguai dá uma aula de civilidade política, dá uma aula de democracia, os governos se alternam, as linhas políticas se alternam, mas nada comparado ao que acontece aqui, em que um presidente foge para não passar a faixa para o outro não parabeniza. Quer dizer, o Uruguai realmente é muito mais desenvolvido, cultural, social e de uma certa maneira, tem muita educação a ensinar, pelo menos educação política, ao povo brasileiro. Parabéns ao presidente eleito, que ele faça um grande governo, até porque os nossos irmãos uruguaios aqui, quanto melhor for a vida deles, consequentemente, vai ser melhor a nossa também. Raquel Galinatti. A vida do Orsi é uma vida muito interessante. Ele, quando jovem, ele cuidava da mercearia da sua família. Logo após, começou em 1985 a participar de movimentos
políticos inspirado por Che Guevara, colocando Che Guevara ali como seu grande ídolo, para a decepção total de seus pais. Também foi coroinha numa igreja católica, dançava, participava de danças folclóricas, se formou em história, foi participar de forma efetiva após dar aulas em comunidades carentes. Ele foi efetivamente ingressou na política, tendo ascensão, sendo 2 vezes prefeito da segunda cidade mais populosa do Uruguai, que é Canelones. Tem uma vida interessante na política, sempre com uma linha de coerência para o socialismo, para a esquerda. Eu espero que os uruguaios não fiquem decepcionados, assim como seus pais. Muito bem. Você, meu querido Ricardo Rous, na política em geral da América do Sul, a América do Sul está dando uma guinada para a esquerda ou você acha que o mundo está indo para a direita e a América do Sul, com raras exceções, tem esta tendência também? Eu acho que o mundo está indo para a direita, algumas exceções aqui na América do Sul que estão à esquerda, mas como o próprio Guilherme falou aqui, no Uruguai, apesar de ser uma esquerda talvez um pouco mais moderada, vamos acreditar nessa linha de pensamento. Mas acho que, de maneira geral, o mundo caminha para centro-direita, puxado por algumas eleições, em especial a eleição do presidente Donald Trump. Anteriormente tivemos na Argentina, que é um país economicamente maior que o Uruguai, também à direita, e agora vamos aguardar porque nós teremos o grande player aqui na América do Sul, que é o Brasil, que terá eleições em 2026 e teremos também uma disputa entre a centro-direita, direita e a esquerda do atual presidente Lula. Davi Andrade, qual a sua avaliação? Nós temos ali a direita, pelo menos a centro-direita ganhou na Venezuela. Sim. O Maduro roubou as urnas, né? Subiu com 73% das urnas, mas os Estados Unidos, o governo norte-americano, já reconhece que o Maduro não foi o vencedor daquela eleição. O Edmundo Gonzalez que teria ganho a eleição, aliás, que ganhou a eleição. Como é que você vê essa tendência e se o Brasil, independentemente de quem vai ser eleito ou não, isso eu não estou falando de nomes, mas se o Brasil vai ter que forçosamente adotar uma postura mais liberal, porque os homens estão de olho na gente. Os Estados Unidos já estão de olho, eles são amigos do Irã, não é? Eles querem ficar amiguinho do Irã. Também, tudo bem que estão com a China, mas não gostam da gente, não gostam de nós americanos. Como é que vai ficar essa situação? E o Brasil, que eu digo, hein? A questão do BRICS. O BRICS está tendo a sua destinação deturpada, que é uma destinação de arregimentação de países que querem crescer economicamente, negociar entre si, ter um bloco alternativo à dominação da União Europeia e dos Estados Unidos, mas não. Parece que está virando um bloco de enfrentamento geopolítico aos Estados Unidos e à Europa. E aí o Brasil, que eu falo, está naquela situação desconfortável do cara que está na poltrona do meio do avião com 2 caras grandões, um de cada lado. E agora, para onde que eu vou? Estou aqui no BRICS, não sei para onde que eu vou. Como fica a postura do Brasil? Pouco importa quem está no governo. O Brasil vai ter que se ajustar para poder fazer frente à realidade Donald Trump? Deveria, Capês. Do meu modo de ver, deveria, mas acho muito difícil disso acontecer, pelo menos nesse governo do presidente Lula, que está alinhado ao BRICS. E o BRICS, como você bem disse, se transformou de um projeto, de um grupo com questões econômicas, né? Mudou para um grupo político dominado pelos desejos de poder da China e da Rússia. A China no plano econômico, a Rússia no plano militar. E o Brasil faz lá, às vezes, de um ator conduzindo os destinos, os desígnios, os mandamentos dessas duas nações, dessas duas ditaduras. O Brasil está fazendo esse papel no BRICS. Eu acho muito difícil o Brasil se alinhar novamente ao mundo ocidental, ao Ocidente livre, mesmo com a eleição de Donald Trump. Vai ser pressionado nesse sentido porque as pautas econômicas vão passar por isso. Mas acho muito difícil, dada a ideologia, o alinhamento desse governo Lula, né? Que não condenou, gente, a eleição de Maduro, a eleição roubada na Venezuela não foi contestada pelo governo brasileiro. A eleição claramente roubada na Venezuela. A diplomacia brasileira não foi capaz de condenar aquilo que aconteceu na Venezuela, como os Estados Unidos fez agora, reconhecendo o verdadeiro presidente eleito.
Então, tá lá a embaixada do Brasil, lá da Argentina, que é administrada pelo Brasil, sofrendo ataques lá e ninguém fala nada sobre isso. É como se nada tivesse acontecido. Então, assim, meu desejo seria de que o Brasil, como uma nação livre e baseada nos princípios do Ocidente livre, se voltasse para o Ocidente. Mas acho muito difícil pelo alinhamento ideológico e pela pauta que está sendo tratada no BRICS, principalmente no BRICS, viu, Capês?